Família Botafoguense, vamos ver aí alguns comentários a respeito desse jogão que vai ter aí do Botafogo contra os Estudiantes. O Botafogo precisa dessa vitória para estar passando de fase aí na Libertadores. Vejam só o que eles estão falando. Pode ser que venha mais goleada aí. Então deixa seu like aqui embaixo, né? Deixa seu comentário aí, o que você achou do vídeo. No final, a gente volta aí para estar falando um pouco mais a respeito dos comentários a respeito da partida de hoje. Vai ter a escalação também do Botafogo. Então, vamos apertar o play e sem mais demoras. A vida, mas se não vencer hoje, complica. Mudou aqui no Botafogo agora. Ô, Breler, agora falando sério, tô preocupado com esse jogo do Newton Santos hoje. Tá, por Minha quê? grande preocupação da noite está no Newton Santos às 21 horas e 30 minutos. Por O quê? campeão da América, se perder, tá fora. É? Se perder, acabou a Libertadores da América pro campeão. Não vai perder. Botafogo e Estudiantes. Não vai perder. Narra Hamilton Rodrigues, Carlos Eugênio Simon, o Biratã Leal, Zé Elias nos comentários e o Jufo, Rodrigo Jufo nas reportagens, que é outra pessoa, Vai gente estar lá. boa demais. E o Rafael Marques está lá na cobertura Outro grande pré-jogo. historiador. Ô, Rafa, você tem retorno de vídeo aí ou não? Não, nesse momento não. Não? Às vezes Mas é eu melhor posso não ter imaginar o que mesmo. acontece no estúdio, porque não. a identidade com o F-Show me faz ter delírios, ter alucinações, ter possibilidades. Então eu consigo Para, imaginar o que Fred. acontece no estúdio. Hoje você não vai falar quanto tempo você tá no ar aí sem sair, mas era pra você dar a escalação. Mas como não tem hoje aí não. a imagem, coloca aí o provável Botafogo com o hino. glorioso. E ele, Breiler, vai fazer a locução, lembrando a época da Rádio Inconfidência. Nossa, cara. Ei, garoto! Patrimônio de Minas Gerais. Eu sei, vai! O time de Renato Paiva vem com John no gol, Vitinho na direita, Jair e David Ricardo na zaga, Alex Telles na esquerda, a dupla consagrada campeã brasileira e da Libertadores, Gregory e Marlon Freitas, Cuiabano, Jefinho nas pontas, Igor Jesus e Arthur Rafael Marques. Ei, Rafa, e aí esse Gostei. Botafogo, hein? Arrebenta! É isso aí, É. gostei. Se fosse dada a minha essa incumbência, seria como eu fazia nos bons tempos de Rádio Globo CBN, né? Berço dos grandes craques que contaram a história do futebol pentacampeão do mundo, que é o Botafogo de Futebol e Regatas, né, gente? Vamos falar que é a verdade, porque é um clube histórico, com contribuições inestimáveis, impagáveis, incomparáveis ao futebol brasileiro e mundial. E esse Botafogo atual precisa muito ser, digamos, influenciado pelas energias do passado glorioso, mais uma vez, para poder pegar esse adversário difícil. Tô com Prates. Acostuma não a chorar. Concordei com você. Tô com Prates, jogo duro, jogo difícil. Essa noite contra o Estudiante, apesar dos Estudiantes não ter dois jogadores importantes, o Carrijo, atacante, e o Medina, meio-campista, são desfalques significativos. Ainda assim, é um time que vem como franco atirador. E o Botafogo vai ter que tomar iniciativa. Porque, vejam, a matemática é muito simples. Se o Botafogo vencer, ele atinge a marca de 9 pontos, iguala ao próprio Estudiantes, e aí vai ter, novamente em casa, a Universidade de Chile na última rodada. Dependendo só de si, para se classificar. Se o Botafogo empatar, chega a 7 pontos, o Estudiantes vai a 10, e quem o Estudiantes enfrenta é o Carabobo em casa, na última rodada, ou seja, uma situação super tranquila para o clube argentino, e aí o Botafogo vai ter que tirar o saldo em relação à Universidade de Chile, vencendo o último jogo aqui no Newton Santos. E se perder, matematicamente está eliminado na fase de grupos da Conmebol Libertadores. Isso é para poder mostrar para o fã de esporte a importância do jogo dessa noite. E até com base nisso, o Renato Paiva, como já destacou aí o Breler Pires, vai escalar o mesmo time que venceu o Inter no último fim de semana. Ah, mas era um Inter misto, não era o time titular. Ah, o placar foi elástico demais. Outras circunstâncias, outras discussões. Aqui no Botafogo, o que se imagina é que, tentando se esquivar da esparrela comparativa com o time de 24, e eu acho que toda comparação ela é maléfica, porque não são as mesmas pessoas, jogadores saíram, jogadores chegaram, o técnico não é o mesmo. Então, tentando se esquivar disso, vencer essa natural comparação, o Renato Paiva, aos poucos, vai colocando os conceitos dele e adaptando o jogo do time de acordo com as peças que têm melhores condições de atuar.
e por isso o Cuiabano ganha essa oportunidade como um meia aberto pelo lado esquerdo, o Jefinho troca de lado e vai contribuir pelo lado direito, o Arthur se aproxima do Igor Jesus, não abre mão desse 4-4-2, que eu chamo de 4-2-4, porque é uma vertente muito mais ofensiva do que defensiva, mas é um Botafogo diferente, que se reencontra ou vai se reencontrando e tenta pela primeira vez no ano vencer 3 jogos consecutivos, amigos. Agora, você sabe, Rafa, quando vocês falou esparrela, o Prates foi um delírio. Esparrela não. Esparrela comparativa. Exatamente. Dá pra traduzir Mas a esparrela comparativa, eu sei o que ele quis dizer, que é o seguinte... que ele quis dizer? Quando você... Eu no esparrela eu deixei, eu fiz no comparativo. Quer fazer uma comparação com alguém. Rafael, dá pra Esparrela é um falar factoide. para os sujeitos de um conhecimento menos vasto? O que é esparrela? Esparrela comparativa. Eu sou meio burro mesmo. Traduz aqui pro chat. Uma coisa vulgar, uma coisa comum, uma coisa mundana, uma coisa de pouca relevância, de pouca consistência, uma coisa que é repetida e sistematicamente sem base sustentável para ser repetida. É uma esparrela. E aí, comparativo com o futebol, é muito comum que você fique o tempo todo comparando uma escalação com outra. Mundano, o Edu entendeu bem. O chat do YouTube tava perguntando. Pô, pede pro Rafael traduzir aí e tal. Agora, o Botafogo tá nessa Estou à disposição sempre, meus amigos. Aqui a gente faz de tudo. Eu só não narro porque a voz não ajuda. Não, mas voltando a falar de futebol, eu fiz o jogo Universidade do Chile e Estudiantes. Universidade do Chile inexistiu dentro da sua casa contra Estudiantes. Inexistiu. E ganhou ontem de 4-0. Inexistiu. Então, assim, o Estudiante tinha tomado uma taca no Campeonato Nacional, aí vai contra a Universidade do Chile, garante a vitória. Poderia ter sido até mais o resultado, mas eu vou falar pra você, tecnicamente o Botafogo é mais time. Entender que o Botafogo nessa Libertadores se complicou da maneira como se complicou e agora tá dependendo de 2 jogos perfeitos e próximo do que fez contra a Juventude no segundo tempo, contra o que fez contra o Internacional, e também tô com o Rafa independente de ser escalação mista ou não. A gente tem que lembrar que o Internacional até bem pouco tempo era um dos times que mais praticava o melhor futebol, ou um dos melhores que tinha na atualidade no futebol brasileiro. Então, assim, é um Botafogo tentando encontrar equilíbrio. Tem partidas que é muito boa, que são muito boas, e tem partidas que são muito ruins. Então, assim, com todo respeito aos Estudiantes e à Universidade do Chile, mas é obrigação do Botafogo ganhar. Mas até... Diga, Brelha, até porque o Renato Paiva já dá pra sentir o dedo? A mão, assim, o trabalho. O time tem a cara dele. Quando pergunta pro treinador, o time tem a sua cara, mas não é o Richard Gere, o técnico, né? Porque uma coisa é perguntar assim pro Richard Gere, né? O time tem a sua cara, o cidadão fala, que bonito tá o time. Já tem o trabalho, já tem o dedo do treinador. Você sentiu o dedo do Paiva? Os caras estão perguntando isso pra ele, pra você. Mas eu tô só repassando. Ter a cara do Paiva não é uma coisa boa? Você acha? Você acha? Não é fraco de feição. Já viu coisa pior por aí, você falar? Não, mas e quando pergunta assim, Brelha... Tá ficando muito subjetivo esse programa, hein? Vamos seguir, meu. Ficando? O Paiva, mas o Paiva já ganhou. Não, xingando o Paiva, meu. sim ou não, e depois você explica melhor. Você sentiu o dedo do Paiva em relação às mudanças no jogo? Mas você Vai, Ele é muito quinta série. que você Aí logo mais 8 horas da noite na CBN, ele não é assim. Exatamente. Aí todo serião. Meu linguajar Ele é piorou um pouco muito. também. Até eu tô preocupado Você comigo. está se referindo ao dedo tático. Isso. Já dedo dá pra tático, sentir o DT. trabalho do Renato DT, Paiva. direção técnica, dedo tático. Já dá pra mexer. Já dá pra sentir, mas ainda Cada um vem, Brelha. algumas Tem a ressalvas. digital? Tem algumas. É um time que gosta de jogar com os laterais, gosta Verdade. de ter a famosa amplitude. Isso aí. Então, abrir o campo, isso aí... o Amplitude Botafogo deve ser igual a esparrela, né? Não, amplitude já é um... Aqui o fã de esporte sabe. Já sabe. Falar amplitude aqui, profundidade... O chat gosta desses oba-oba. Mas, Renato, eu então, desculpa. Mas o Renato, ele tem feito essa coisa interessante, que é dobrar a lateral, mas não o lateral burocrático, o Cuiabano só voltando para ajudar o Alex Telles a marcar. É o Cuiabano com liberdade de chegar na frente, de finalizar, ele bate bem de longa distância. Ele tentou essa formação contra o Carabobo. Dá pra dizer que o Cuiabano é uma esparrela? Eu tô tentando encaixar o esparrela. Não, esquece isso. Já foi. Isso. Não, só pra entender. Vai sonhar com a esparrela, Pedro Ivo Almeida. Gostei. É coisa mundana. Mensagem aqui, Quero viu? soltar um esparrela hoje. Esparrela, você vê, 19 horas a esparrela que vou perguntar. Para com essa esparrela. Mas Você vai ver esparrela 19 horas, você vai ver cada esparrela que vem pra você resolver. contra o Carabobo, que o Rafael Prato sempre nos alertou, o Carabobo não é bobo, verdade. vocês estão Falava dizendo. mesmo. É um Prato, time- ele fala- Isso aí é uma esparrela, né? Não é Mas bobo, o não, é muito Botafogo- bobo.
Mas o Botafogo ganhou na Venezuela com dificuldade. Foi. E essa formação aí, Foi mesmo. lá, não foi a mesma coisa contra o Inter. E contra o Inter, o diferencial foi De o Arthur. nada. O Arthur no lugar do Juan Cruz. Juan Cruz era Juan Seco, né? Mas o Juan é o mesmo. Pode mudar o sobrenome, pode O estudar Elton uma falou que o Paiva força. abriu uma amplitude no Breler. Como é que é? Isso lá, deixa eu Pode seguir, Brilha. Você tá indo bem. Vai, mas pode antes, seguir. Amplitude Só porque uma é coisa. profundidade. Olha isso aí, cara. Para. Para, pelo amor de Deus. Vai. Amplitude é melhor que profundidade, Breler. Amplitude é melhor que depende do profundidade. posicionamento Porque da linha amplitude, defensiva, certo? você Depende. consegue olhar pro campo Vai e você vê a adiantando muito, amplitude não. e tal, Depois as coisas vai ficar mais amplas. Não, depende. Tem Agora, time que profundidade... precisa de profundidade pra atacar o espaço. Não, mas Não, profundidade não tem como, Nath. Como não? Profundidade não existe no futebol. Não, claro que não. Como é que você é profundo? Você tem que fazer um buraco no campo. Aí você é profundo. Você enfia lá uma estaca. Aí você é profundo no campo. Amplitude, ok. Amplitude é na horizontal. Fica calminho aí. É profundidade na vertical. Então acho que no campo não tem como ser Mas quando profundo. a gente fala que o time é vertical, Não, mas se entrar fechadinho lá atrás... Tá bom, pelo amor de Deus. Não corre perigo. Vai, Brilha. Você tá Vai indo ter bem vídeo. do Arthur, você falou. Mas eu vou liberar o Rafa, o Marcelo é melhor. Deixa que ele ele tem ficar uma mais um amplitude tempo aí. pra Acho que fazer Não, ainda. ele vai entrar daqui a Ô, pouco Rafa, no... Com ele, está no palco do jogo. Botafogo e Estudiantes, hoje partida também em caráter decisivo, vem sendo assim para o Botafogo, né? Pelo menos até nesses últimos jogos aí do Fogão. Rafael Marques está lá pronto no palco, no Newton Santos. Jogo importante aí pela Conmebol Libertadores. Tudo bom, Rafa? Seja bem-vindo. Tudo bem, sim, Suma. Um abraço a você, ao Celso, ao Donk, a Mari, ao Fã de Esporte conectado com a gente aqui no F360. E hoje tem tudo para ser uma quarta-feira à la Botafogo, quando se trata de Conmebol Libertadores, né? O clube vem gerando uma identidade com a competição. Não precisa nem lembrar que é o atual campeão, mas vem jogando a Libertadores já há algum tempo, com alguma frequência, e os torcedores sentem o momento em que eles são relevantes para a mudança de uma perspectiva, de um cenário que não é exatamente aquilo que se imaginava. O Botafogo entra nessa rodada com apenas 6 pontos, mas dependendo só de si para se classificar. É bem verdade que a goleada imposta pela Laú em cima do Carabobo levou o time chileno a 10 pontos, isso aumenta a responsabilidade de Botafogo e Estudiantes para o jogo de hoje, mas vencendo essa noite o time argentino, o Botafogo chega aos mesmos 9 pontos que o Estudiantes e faz, na última rodada, o jogo contra a Universidade da Chile, aqui também no estádio Newton Santos, podendo chegar a 12 pontos, ultrapassar a Laú e aí automaticamente ter a vaga garantida para a segunda fase, o mata-mata da Conmebol Libertadores. Teremos tudo que a torcida tem direito essa noite aqui no Newton Santos, a chamada Rua de Fogo, que é quando os torcedores recebem o ônibus com os jogadores vindos da concentração, com aqueles sinalizadores. Teremos também um mosaico todo especial, o Botafogo trabalha isso de maneira muito discreta. Tem um movimento chamado Ninguém Ama Como a Gente, que é uma reunião de torcedores avulso do Botafogo, não é propriamente uma torcida organizada, e esse movimento é que normalmente organiza esse tipo de festa, e logo mais a tendência é que o estádio tenha realmente uma noite muito especial para que o time em campo corresponda, vença o jogo, embalado pelas 2 vitórias consecutivas, pela goleada sobre o Inter no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro, e aí assuma uma condição melhor, visando a classificação para a segunda fase da Conmebol Libertadores. Em relação ao time, o técnico Renato Paiva não deve mexer na equipe que no último fim de semana goleou o Inter. Não conta ainda com jogadores importantes. Não tem o Savarino, não tem o Bastos, não tem o Barbosa, não tem o Matheus Martins, não tem o Mastriani, que vinha sendo titular, compondo a dupla com o Igor Jesus. E uma formação teoricamente pouco provável acabou na prática sendo sustentável, levando o time à vitória, que foi a entrada do Cuiabano como um ponta esquerda ou um meia aberto pelo lado esquerdo, e o Jefinho, que saiu do lado esquerdo, onde ele habitualmente atua, para poder fazer o trabalho de ponta pelo lado direito. Então o 4-2-4 está mantido, nós temos aí a provável escalação do Botafogo na tela para o Fã de Esporte conectado com a gente, com o John no gol, na lateral direita o Vitinho, a zaga Jair e David Ricardo, e na lateral esquerda o Alex Telles. O meio campo, os 2 volantes de confiança do técnico Renato Paiva, o Gregory e o Marlon Freitas, pela direita o Jefinho, pela esquerda o Cuiabano, na frente o Arthur, ao lado
lado do Igor Jesus, essa a provável escalação para o jogo de logo mais entre Botafogo e Estudiantes, time argentino que inclusive é o 8º colocado do Campeonato Nacional. O técnico Eduardo Domingues não tem hoje 2 jogadores importantes, o Medina, jogador de meio campo que dá o equilíbrio no setor, o Carrillo, atacante também, um é machucado, o outro está suspenso. São essas as ausências da equipe argentina que provavelmente vem para cá para jogar de maneira fechada, para poder de repente conquistar um empate, levar uma boa vantagem para a última rodada quando enfrenta o Carabobo jogando em casa. O Estudiantes também tem a faca e o queijo na mão para poder avançar de fase na Conmebol Libertadores. Promessa de grande jogo logo mais às 9h30, Botafogo e Estudiantes, e com transmissão, claro, da ESPN e do Disney Plus. E o Botafogo vem de bons resultados. Na Argentina não foi bem contra o Estudiantes, até tomou aquele gol numa falha do John. O jogo poderia muito bem ter terminado 0-0, né? Ou 1-1, o Botafogo teve bola na trave também. Um resultado que, de certa forma, mexeu um pouco com o grupo. Qual a postura hoje, professor, do Botafogo para tentar vencer o jogo, né? Porque é uma partida importante também na matemática da chave. Eu acho que a boa notícia é que o Botafogo, com essas mudanças no jogo contra o Inter, principalmente, reapareceram os lampejos de transição, que é o forte desse time, né? O problema é que talvez o Estudiantes não venha tanto para você fazer transição em cima dele. O Estudiantes está fazendo as contas dele. Também a gente fala que o Botafogo depende de si, mas se o Estudiantes arranca um empate hoje, ele tem toda a condição de ficar com uma das vagas, né? Também num grupo bastante complicado. Então o Botafogo vai ter esse dilema, ele vai ter que ir, não é a melhor das situações, um time de transição espera que o adversário venha. Isso não deve acontecer, pelo menos até a altura do jogo em que o Estudiantes esteja confortável com o placar. O Rafa falou muito da torcida, o Rafa está ouvindo a gente, né? Sim. Ô, Rafa, melhorou aí o número de ingressos vendidos, porque até ontem era bem baixinho, né? A primeira parcial que o Botafogo divulgou foi de 17 mil ingressos. Muito pouco. Ontem foram vendidos mais alguma coisa, em torno de 4, 5 mil ingressos. Então, assim, a venda antecipada, a capacidade aqui do Newton Santos é 45 mil. A venda antecipada registrou no máximo, metade disso. Como geralmente quem vem aos Jogos de Libertadores compra ingresso de maneira antecipada, dá para dizer com alguma dose de segurança que não devemos ter um grande público de 40, 41 mil torcedores, que aliás vinha sendo a média do Botafogo na competição no ano passado, à medida que foi avançando de fase, eliminando os adversários, Palmeiras, São Paulo, Peñarol, até chegar à final contra o Atlético lá em Buenos Aires, a média foi essa. Não chegaremos a esse número hoje à noite, mas eu acho que com uma boa dose de otimismo, né, uma leitura positivista, uns 28 a 30 mil torcedores devemos ter aqui logo mais. É um público... Meio Engenhão, um pouco mais de meio Engenhão. Mas, assim... Engenhão, não, que o Botafoguês não gosta que chama de Engenhão. Meio Milton Mas, assim, Santos. é porque a gente viu o público do fim de semana, né, e a gente ficou assustado, né? Um jogo importante também, contra o Inter, mesmo o Inter poupando. Assustou. E um jogo em que o Botafogo foi bem, Mari, como parece dar sinais de que tem esse futebol na manga para apresentar. Pois é, ele perde muita gente, pensando até em elenco, né, da temporada passada para essa, perde ali na figura do Almada e do Luiz Henrique, 2 jogadores importantíssimos em tudo que aconteceu do Botafogo na temporada passada, mas ele também tem ali destaques individuais ainda, né? Bom, enfim, dupla de meio-campistas ali com Marlon e Gregory, muito do coração também desse Botafogo, do que a gente viu que o grupo permaneceu na temporada passada para essa. Claro que faz muita falta o Savarino, que é um jogador que, enfim, desempenha várias funções ali do setor e que é o sobrevivente do Trio de Ouro, né? Exatamente. E do Igor Jesus também entrega muito para essa parte ofensiva do jogo do Botafogo. Acho que é importante Igor Jesus voltar a marcar contra o Internacional, porque parece que ele sentiu muito essas ausências, né, dos jogadores que se despediram do Botafogo. Ficou, de fato, ali sem as principais referências da equipe que funcionava muito bem com ele. O Arthur também importante desempenhar, deslocado um pouco mais para dentro por conta das ausências e também da ausência do Savarino. Mas acho que a grande sacada, de fato, é esse Cuiabano nessa segunda linha, né? Você extrai um potencial muito bom dele
como atacante, entre aspas, pelos lados, um ótimo chute, marcou um golaço junto com o Alex Telles contra o Internacional. Então, acho que, assim como mostrou na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras, num bom empate, que ainda tem coisas ali, contra o Internacional também apareceram ali personagens importantes. E assim, a questão que você falou do Cuiabano, eu concordo, porque ele dá muito dessa capacidade de transição e velocidade da equipe do Botafogo, né? Que é uma das grandes armas do time lá desde 2023. E assim, a gente está vendo uma sequência positiva. Lógico, ainda é um recorte pequeno, mas eu acho que o Renato Paiva merecia esse voto de confiança. Porque ele herda um time que já veio ao longo da temporada, dentro desse planejamento, ao meu ver, equivocado, que demorou para fazer a contratação do técnico. Manteve a base. Mas, ele assim, mesmo não tem uma intertemporada com a equipe, né? Exatamente, isso é muito importante. E você pode falar, a base é a mesma. Mas a ausência do Luiz Henrique e do Almada muda muito o time. Muito. O impacto técnico e também do funcionamento do time tinha muito a participação deles. A base é a mesma, mas Savarino na prática. E também hoje não vai ter Savarino. E a base é a mesma com desfalques, porque dupla de zagueiros da temporada passada não atua. E ainda a ausência do Savarino, que para mim é o jogador mais importante, o principal jogador tecnicamente falando do Botafogo no setor ofensivo. E aí você precisava encontrar soluções. Tentou ali com os 3 volantes no primeiro momento, com o Patrick de Paulo, não estava dando tão certo. E aí acho que ele foi muito bem nessa sacada, do 4-4-2, tendo um jogador mais próximo, até trazendo mais o Igor Jesus, que teve uma queda de desempenho e até por questão, acho que, da falta de alguém se aproximar, mas também de uma queda individual dele. Acho que você tendo outro atacante, acho que isso influenciou de forma positiva. Você recupera jogadas de transição tendo esses 2 caras de lado, tendo ainda o Cuiabano, e mesmo tendo tantos desfalques. Então acho que foi boas sacadas para conseguir contornar o problema. A missão é complicada, porque o Estudiantes é um time também que, embora tenha ido mal agora no Apertura, foi eliminado e até passou na última rodada levando um 4-0, mas é um time que evoluiu na Libertadores também. E tem um time com capacidade de ditar o ritmo, e que pode ser até interessante de você explorar espaços quando esse time tentar propor um pouco o jogo. O Rafa lembrava da ausência importante do Medina, mas você tem jogadores tecnicamente qualificados, como o Oscar Cibar, que é muito bom volante, o Palácio já fez um jogo interessante na ida, o Gabriel Neves, conhecido aqui pela passagem pelo São Paulo, fez um bom jogo contra o Botafogo no primeiro turno. Então, talvez em alguns momentos, pode ser que o Estudiantes, embora venha mais fechado, em algum momento possa sair para o jogo e aí o Botafogo pode explorar espaço. Vamos colocar só na tela a classificação. A gente vai dar sequência também aos brasileiros na Sul-Americana e na Libertadores no programa, mas vamos fechar o assunto Botafogo. Fala, família botafoguense. Vamos ver aí qual que é a preparação, né, do Botafogo para o Mundial. Vamos ver uma manchete do Fogonet. Fala bem assim, ó, Botafogo planeja janela de transferência forte e mira reforços pontuais para 3 posições, diz canal. O Botafogo planeja fazer uma janela de transferência forte para o Super Mundial de Clubes e para o segundo semestre de 2025. A informação é de Wellington Arruda, do canal Panorama Botafoguense, nesta quarta-feira. Segundo o jornalista, a ideia não é trazer uma qualidade alta de jogadores, mas prioriza a qualidade dos reforços. O Wellington Arruda informou ainda que entre as posições buscadas para o elenco estão o zagueiro, meio-campista e ponta-direita, né? Então aí a gente fica em dúvida, né? Quem serão esses reforços que o Botafogo vai estar trazendo aí? Agora já com o treinador, vai ter a visão do treinador, ele já está encaixando ali, né, a equipe, os últimos 2 jogos, apesar de que contra o Carabobo, né, nem contou aquela vitória como uma boa vitória, né, porque o Carabobo é um time muito fraco e o Botafogo venceu com muita dificuldade na Venezuela, mas ele, no outro jogo, ele colocou 4 no Internacional, mesmo com desfalque, porque o Botafogo também está desfalcado, né? Tem 2 do elenco principal aí, que não estão jogando desde, acho que umas 2 ou 3 partidas, se eu não me engano. Então, o Botafogo ele precisa urgente de reforços para estar compondo aí o time, né? O Igor Jesus vem fazendo gols, no último jogo, né? O Arthur também é muito importante, tá se entrosando com a equipe, né?
Agora vamos dar uma olhadinha, galera, no portal GE, a respeito do que está acontecendo pro jogo de hoje, né? Vejam só, rival Botafoguense Estudiantes investiu na janela e perdeu contratação no limite. Líder do grupo A na Conmebol, líder dos movimentos das SAFs, que não são SAFs, e com um pé na classificação ao mata-mata. É assim que o Estudiantes chega para enfrentar o Botafogo no Newton Santos hoje, né? Foster Gillett é o responsável pelo novo rico do futebol argentino. O país passa por dificuldades financeiras na economia e o presidente Javier Milei busca investir externo cada vez maior. Atrair empresas estrangeiras é parte do plano, só que no futebol o caso é diferente. Então, galera, o Botafogo, ele tem muita qualidade, né? Eu acredito, como a comentarista Tati, ela disse, né, o Botafogo ele é superior, sim, a esses 3 outros times que estão na chave com eles. Tem grandes chances aí de estar vencendo e passando para a próxima etapa da Libertadores. E a gente precisa disso, né? A gente precisa, o torcedor precisa, os jogadores precisam para estar jogando mais jogos, para estar se preparando cada vez mais para o Mundial de Clubes, que não vai ser fácil, né? E vejam só, o empresário foi a chave na compra de Christian Medina, uma das principais revelações do Boca Juniors nos últimos jogos. O jogador, inclusive, esteve na mira do Botafogo em dezembro. Medina foi o principal investimento de Estudiantes na última janela, né, com 14,6 milhões de euros. Então, galera, o Estudiantes aí está tentando, né? Tentando investir em alguns jogadores. Então, família botafoguense, toda a mídia está falando, né? O Botafogo precisa ganhar para passar de fase. Não tem outra chance. Esse é o jogo do Botafogo na Libertadores para passar de fase. Se perder, já era. Se empatar, vai ficar preso a cálculos, né, matemáticos para poder conseguir passar de fase na Libertadores. Então, o Botafogo ele precisa ganhar. O Paiva precisa traçar uma boa estratégia, usar bem todos os jogadores ali, né? Igor Jesus, Alex Telles, Arthur, esses jogadores com mais destaques, também com menos destaques, tentar usar de maneira mais eficientes, né? Ali, cobrindo ali aquele campo onde o Savarino, o Bastos, ele fazia o papel muito bem, né? Dar essa cobertura a eles. Então, a gente vai ficar ligado aí no que vai estar acontecendo nesse jogo e a gente volta pós-jogo para estar comentando a respeito do que aconteceu. Se for vitória, a gente espera que seja vitória, né? E vendo mais comentários a respeito do jogo.